Prazer imenso poder estar voltando aqui a Cáceres, é a quarta vez que nós viemos para cá, nós estamos aqui. Primeira vez que eu trago a magia da positividade, é uma palestra que, claro, tem todo um cunho aí teórico, científico, né, falar um pouquinho como é que funciona a nossa mente, consciente, inconsciente, como o Carlos colocou aqui, às vezes o piloto automático, aquilo que a gente não percebe que fazemos, os comportamentos automáticos, né, e aliado a um pouquinho de mágica, né, de ilusionismo também, que é uma coisa que encanta e fascina muita gente. Então, a ideia é a gente trazer esse mundo da mágica para dentro do nosso conhecimento teórico e, ao mesmo tempo, nosso conhecimento aplicado à mágica. Enfim, a gente poder refletir um pouquinho sobre o nosso papel, sobre quem eu sou, o que eu estou fazendo, por que eu faço o que eu estou fazendo, o que eu espero para daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, enquanto agente transformador de um sindicato, de uma categoria, de uma universidade. Porque, como o Carlos bem colocou, eu não sou, eu estou, né? A gente passa, toda essa ideologia ela fica e nós passamos, e por isso que é importante a gente entender qual é o nosso papel nesse momento. As nossas escolhas são fundamentais para aquilo que vai acontecer lá na frente. Sábado a gente estava em Rondonópolis, aplicando um treinamento para os gestores do SESI, um dos nossos clientes aqui no estado é o Sistema S. E falávamos muito sobre essa questão de respeito, né? Se eu não aceito, pelo menos eu respeito. Se não é a minha opinião, se não é a minha posição, se não é a minha vontade, o respeito é fundamental, né? Isso acho que é uma premissa básica da espécie humana, né? Para ter um bom relacionamento e um bom grado. Bom, meu nome é Diego Hurtado, muitos de vocês talvez me viram já na TV Centro-América. Eu estava até 60 dias mais ou menos como apresentador do MTTV Primeira Edição, aquele que passava ao meio-dia, depois às 11 horas na TV. Eu estou no processo de desligamento, então por isso talvez você não me veja mais lá no ar. Eu ainda continuo na TV, continuo nos bastidores, continuo fazendo algumas reportagens, mas não mais apresentando ao jornal. Hoje nós temos como missão e objetivo levar adiante no estado, hoje que eu digo já há 4 anos, esse nomezinho que você vê aqui, a Coutigo, que é a minha empresa junto com a Márcia. Então nós somos Master Coaches, nós somos hipnólogos, trabalhamos com hipnose clássica, ericksoniana, Márcia terapeuta floral, trabalhamos com terapias, trabalhamos com coaching, com hipnose, PNL, desenvolvimento humano de uma forma em geral, treinamentos comportamentais. Mas, Diego, para que serve um treinamento comportamental? Às vezes soa meio estranho pra gente, né? Poxa, se você quer hipertrofiar, ganhar massa para academia, você faz o quê? Você treina. Se você quer desempenhar um bom grado numa atividade, sei lá, para jogar bem o futebol, o vôlei, você treina. Se você quer desenvolver comportamentos adequados ou pelo menos condizentes com aquilo que você busca, é preciso treinar comportamento também. Tudo na vida é uma questão de treino, hábito, comportamento, repetição. Por isso que nós aplicamos e trabalhamos com treinamentos comportamentais. Mas vamos lá. Antes da gente começar propriamente dito o nosso bate-papo, detalhe, eu vou precisar muito de vocês, tá? Vou precisar de voluntários, de assistentes aqui na frente, vou precisar de ajuda. Então já vamos nos ambientando aí, nos familiarizando uns aos outros, eu a você, você a mim, pra gente poder tocar isso. Afinal de contas, você não vê mágica sem um assistente, né? Não tem nenhum assistente. Tem a minha sócia ali, né? Mas não tem cara daquelas assistentes de mágica, né? Então vou precisar de vocês. Na segunda vez... Foi na segunda vez ou foi na primeira vez que nós viemos pra cá, se eles aplicar uma palestra? Acho que foi na segunda vez. Bem perto do posto 120, no caminho de Cuiabá para cá, estava tendo uma operação Pare e Siga, que é aquela operação que você para, espera um pouquinho, está recapeando a rodovia, né? Está recapeando a rodovia e siga. Hoje tinha de novo, mas hoje nós demos sorte que nós conseguimos passar, estava aberto para a gente. Naquele momento, nós passávamos, era umas 5h30, 6 horas da tarde, porque a palestra era à noite, e nós fomos parados. Tinha um carro na nossa frente e nós fomos o segundo carro parados ali. Falei, puxa vida, olhei para o relógio, falei, caraca, a palestra está marcada para 7h30. Isso era umas 5h30. Eu falei, tudo bem, tem 2 horas, mas eu não sei quanto tempo vai demorar para eu sair daqui. Eu falei, e se eu demoro meia hora para sair daqui? E se acontece alguma coisa no caminho, né? Eu falei, poxa, eu não podia atrasar. E aí eu comecei a reclamar naquela hora. Eu olhei para a Márcia, ela estava do meu lado, eu falei, Márcia, e agora? O que a gente vai fazer? Ela falou, não tem o que fazer, tem que esperar. Eu falei, não, a gente não pode esperar. Esse problema não pode atrapalhar a nossa palestra. Porque já pensou, era a primeira vez. Eu falei, a primeira vez que nós estamos indo para Cáceres, atender uma empresa lá de Cáceres. Nós estamos parados na rodovia. Poxa, se eu parar e chegar atrasado, a primeira vez já dando uma mancada dessa, a gente não volta nunca mais. Ela falou, não, mas vamos esperar. Eu falei, mas não dá para esperar. Como é que eu vou ficar esperando aqui? Se eu atrasar, vou chegar lá, tem 50, 60, 70, sei lá, funcionários da empresa, todos me esperando lá, o diretor da empresa, o gerente, e eu aqui parado na rodovia, eu vou falar, cara, desculpa, eu atrasei porque a rodovia parou. Ele vai olhar para mim e falou, por que você não saiu mais cedo? Né? Eu falei, não é justificativa, tanto que hoje nós chegamos aqui às 2 horas da tarde, para a palestra das 4h15. Eu falei, vamos embora mais cedo para garantir o negócio, né? Aí ela falou assim, não, mas calma, tem que esperar. Eu falei, mas não dá para esperar, cara. Se eu chegar atrasado e o pessoal estiver me esperando, certamente, além de passar vergonha, ou eu não vou receber, ou nós não vamos receber, ou nós não vamos ter um próximo contrato mais, porque não justifica a primeira vez. Ela falou, Diego,
Ela está aqui na frente. Ela falou, Diego, eu não vou resolver o problema da tua rodovia. Eu estou tão parado quanto você, eu não posso fazer nada. Vai lá e conversa com o tiozinho da rodovia, pergunta para ele, porque eu não tenho como resolver. Sabe aquela hora que você dá um toim na cabeça da... Fala, poxa, é verdade. O que adianta eu ficar lamentando e reclamando aqui para a pessoa que está do meu lado, que está na mesma situação que eu, e não fazer nada para mudar isso? E aí a gente começa a trabalhar o senso de responsabilidade para algumas coisas, né? Não adianta ficar reclamando. Eu tinha um cinegrafista no Paraná, trabalhava comigo, ele falava assim, o cachorro está sentado em cima do rabo, está doendo, mas não levanta. Fica ali, esperando o frango sair da máquina para ele poder comer um pedaço. Pô, não adianta, tá reclamando, tá doendo, levanta e vai mudar. E aí eu falei, é verdade. E eu comecei a perceber nesse momento, e comecei a relacionar com algumas coisas que a gente trabalha no nosso campo de estudo, que é a questão do foco. Como que nós focamos aquilo que nós desejamos, ou melhor, aquilo que nós não desejamos que aconteça, é justamente aquilo que nós mais alimentamos no piloto automático, como foi colocado aqui, no comportamento automático. Eu não queria que demorasse para abrir a rodovia. Eu não queria chegar atrasado no meu compromisso. Eu não queria passar vergonha. Eu não queria perder o contrato. Mas foram as 4 principais ou primeiras coisas que eu lembrei na hora e declarei para ela, para o universo, para quem quer que seja. E no fundo, o que eu poderia fazer, o que eu deveria fazer, era me informar de quanto tempo aquela rodovia demoraria para ser liberada. Focar naquilo que eu quero, no resultado. E nós fazemos tanto isso, reclamar. Muitas vezes a reclamação, na maioria das vezes, não dá para mensurar o quanto, a reclamação sobrepõe a solução. Por quê? Porque eu reclamo tanto que eu esqueço de pensar, tá, mas o que eu vou fazer para resolver isso? E aí eu consegui trazer isso dentro de um problemômetro. Já ouviu falar nessa palavra? Ou nesse objeto? Um problemômetro. Conhece? Eu trouxe um para te mostrar aqui. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se está aqui na minha bolsa. Tá. Tá aqui. Ó, vou subir aqui para ficar mais alto para você ver. Isso aqui é um problemômetro, certo? O que é um problemômetro? Eu tinha um problema aqui, que era a rodovia fechada. Eu vinha andando em determinado ponto, pá, estava trancada a rodovia. Vou fazer o quê? Para, espera. Problema. Na hora eu virei para a Márcia e falei, Márcia, ferrou. Rodovia fechada, nós vamos chegar atrasado. Segundo problema. E eu comecei a alimentar o negativo, aquilo que eu não queria. Se a rodovia estava fechada, eu vou chegar atrasado, o que eu falei que ia acontecer na minha cabeça? Os alunos vão chegar antes de mim. Chegando antes de mim, vai acontecer o quê? Eu vou perder meu contrato. Você está vendo como a gente vai alimentando o problema que não existe, ou o problema na nossa cabeça? E detalhe, tudo começou lá atrás quando a rodovia parou. Era só um problema. E aí eu fui alimentando isso. Eu comecei... Não, naquela hora eu não ria. Naquela hora eu estava muito preocupado, muito pelo contrário. E aí eu voltei a dizer, falei, Márcia, mas e aí, como é que vai acontecer a rodovia fechada? Rodovia fechada, o tiozinho lá, não sei, eu vou chegar atrasado, vão reclamar de mim, vão zoar de mim. Os alunos vão chegar primeiro, a gente vai perder o contrato. Ela falou, para, foca na solução. Eu, oi? Vai conversar com o tiozinho. E eu percebi que naquela hora que fui conversar com o tiozinho, foi a hora que eu notei que, na verdade, no fundo, aqueles problemas, por exemplo, a rodovia trancada ia atrasar, ia chegar lá, os alunos estavam me esperando já. São problemas que nós nos enganamos acreditando neles, porque no fundo, eles não existem, querido. A gente cria essas coisas em nossa mente inconsciente. Ora, então se eu fosse chegar atrasado, os alunos estivessem lá, e eu, na verdade, perderia o meu contrato, na verdade, eu não perderia contrato algum, porque isso não existe. Eu estou criando situações na minha cabeça. E assim é quando nós focamos no problema no negativo. Nós criamos situações que não existem. A nossa mente começa a enxergar problemas onde eles não existem. E olha a diferença quando a gente acredita e foca no positivo. Bom, eu vou lá e converso com o tiozinho. Primeiro passo, para saber, o tiozinho estava bloqueando a rodovia. Para saber se de fato ia demorar ou não. Fui lá e conversei com ele. Desci do carro e falei, bom, vamos lá saber, né? Cheguei lá, o nome do meu pai, o cara, seu Roberto. Como é que o senhor chama? Roberto. Tudo bem, seu Roberto? Oh, tudo bem, eu acho que eu conhecia de algum lugar. Eu falei, pode ser que a gente tome alguma cachaça junto algum dia, alguma coisa assim. Vai demorar, seu Roberto, isso aqui? Não, Bom, não sei por quê. Falei, porque eu preciso ir para Cáceres, eu tenho uma palestra para fazer lá. E eu não poderia ficar aqui na rodovia parado agora. Eu sei que tem várias pessoas que vão falar a mesma coisa para o senhor, mas é que eu tinha horário para cumprir. Ele falou, pera um pouquinho, quanto tempo você precisa para sair daqui? Eu falei, o mais rápido possível. Deixa eu passar um rádio aqui. Aí ele pegou o rádio. Ô, fulano, tá aí? Tá na escuta? Tô na escuta. Quanto tempo vai demorar para fechar a rodovia do lado desse lado de vocês? Não, nós não fechamos ainda. Nós estamos esperando os últimos carros passarem para a gente fechar. Vai demorar mais uns 2 minutos ainda. É que eu tô com um rapaz aqui, ele precisa muito passar. Dá para liberar então? Falou, não, o senhor tem 1 minuto pelo menos para liberar o trânsito. A hora que eu fechar aqui eu te aviso. Aí você fecha aí também. Não, então tá bom. Falou, corre pro seu carro, você tem 1 minuto para sair. Falei, maravilha. Voltei pro carro. Tinha um cara na minha frente, eu bati no vidro dele e falei, amigão, temos 1 minuto para passar. Só tínhamos nós dois e uma caminhonete encostada atrás. Falei para a caminhonete, montamos no carro e conseguimos passar antes de o tráfego ser liberado no outro sentido, ou bloqueado no outro sentido, e ninguém mais passava. O que aconteceu nessa hora?
Eu foquei na solução. Primeira coisa, eu parei de criar problema na minha cabeça. Meu foco mudou. Imediatamente, eu achei o quê? Achei uma segunda solução naquele momento, que era a rodovia liberada. Então já não tinha mais um problema. O problema existia, mas quando eu foquei no positivo, que eu encontrei a conversa com o tiozinho, na conversa com o tiozinho, a rodovia liberada, o que aconteceu? Eu consegui sair no horário que estava programado. Eu consegui sair no horário que era para ter saído. Ou melhor, chegar no horário que era para chegar. E aí o que era um problema passou a ser uma solução. Não, Diego, não tem nada que você está inventando. Sim, quando você foca no positivo, as coisas começam a aparecer e acontecer. Você quer ver como é que é isso? E aquela história de que eu iria chegar atrasado na palestra já não colava mais. Por quê? Porque eu conseguiria chegar no horário, os alunos estariam lá, mas eu chegaria antes. Ah, Diego, mentira, você não vai chegar antes não, porque isso aí, na verdade, eu sei que não existe o foco no negativo aqui. Olha o que acontece quando você foca no positivo. As coisas começam a multiplicar na sua vida. E é assim quando nós dedicamos força e energia para o foco no positivo. Quando nós queremos que algo aconteça, nós começamos a visualizar possibilidades. E mais do que isso, bolinhas também na nossa vida, porque aí você começa a perceber que tudo se multiplica, como no passe de mágica. É mais ou menos assim que funciona a magia da positividade. Foca no positivo, porque as coisas acontecem, querido. Então, eu também adorei saber disso. Obrigado. E foi assim que aconteceu naquele dia. Eu consegui passar. E o que aconteceu? Cheguei. Era o Hospital São Luís aqui de Cáceres. Cheguei no horário. Chegamos no horário, na verdade, né? Eu só preciso focar onde deixei meu passador. Tá aqui. Obrigado. E quando a gente fala em foco, foco no positivo, declarar o que quer, buscar aquilo que a gente deseja, alcançar o que nós queremos, eu me remeto muito a esse cara aqui, ó. Talvez você conheça ele. Steve Jobs. É o cara que criou Apple. A maçãzinha da Apple. O cara que começou na garagem da casa dele. Um cara que inclusive foi demitido da própria empresa, porque ele foi demitido, para quem conhece a biografia dele. E é um cara fantástico. E ele falava que as pessoas acreditam, olha a questão, olha como a definição de foco dele. Para nós, para mim, muito tempo da minha vida, eu acreditava que foco era centrar naquilo que eu quero. Era ir atrás daquilo que eu quero, é um objetivo. Eu olho para isso aqui e vou focado nisso aqui até o final. Para Steve Jobs, a definição de foco é um pouco diferente. Ele diz que as pessoas dizem que foco é focar, se concentrar naquilo que quer. Mas não é só isso. Foco é dizer não para centenas de boas ideias que surgirão no teu caminho para te atrapalhar. É preciso ter cuidado. Essa é a definição de Steve Jobs. As pessoas acham que foco significa dizer sim ao que você tem que se concentrar. Mas não é só isso. Significa dizer não a centenas de boas ideias que vão surgir. Você precisa escolher com cuidado. Porque, olha, é muito fácil nós declararmos aquilo que nós queremos na nossa vida. Ah, eu quero... Não é o meu caso, obviamente, mas eu quero emagrecer. Né? Não é meu caso. Tu sabe o que tem que fazer para emagrecer? Se eu perguntar para quem está querendo emagrecer, o que tem que fazer? Você vai me falar, Diego, eu tenho que fechar a boca, não comer, eu tenho que ir para academia, fazer uma caminhada, um exercício físico. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe qual é o foco que você tem que dar para aquilo que você quer como resultado. Queimar calorias, tudo isso agrega, ajuda. Mas vem cá, se você sabe de forma consciente o que tem que fazer, naquilo que você tem que focar, por que é tão difícil? Porque existem centenas, talvez milhares de boas ideias que surgem no meio do caminho, como uma pizza, como um churrasco, uma cervejinha, né? Um coffee break lá fora, que tava a ufa de comida, né? Como diz o cuiabano. Enfim, você sabe o que tem que fazer, mas por que não faz? Porque tem milhares, centenas de boas ideias que surgem para atrapalhar. E é mais ou menos isso que Steve Jobs diz. Foco não é só a habilidade de dizer aquilo que eu quero, é ter a habilidade de dizer não para aquilo que vai me atrapalhar. E o que me atrapalha hoje? Pensa você no teu desejo, no que você quer, no que você busca. Você sabe o que você quer, você sabe o que você deseja, onde você quer chegar. Mas quais são as milhares ou centenas, talvez dezenas de coisas que vão te atrapalhar? Por exemplo, eu queria chegar aqui em Cáceres, mas o que estava me atrapalhando era a rodovia. Mas no fundo, o que me atrapalhava não era a rodovia, eram os meus próprios pensamentos limitantes. Era a minha mania de pensar e focar no que é negativo, no que é problemático, naquilo que não quero que aconteça. E isso, gente, não é só a mim. Você foi educado igual a mim. Eu não te conheço, eu não sei que educação que você teve, mas o ser humano, ele é criado para encontrar o problema nas coisas. Tem um autor que eu digo que eu gosto muito, chama Eckhart Tolle. Eu deixo até como uma referência bibliográfica para você ler. Chama O Poder do Agora, o livro dele. E ele fala que 80% dos nossos pensamentos, O Poder do Agora, o livro, é maravilhoso, ele é meio viajado, mas é um livro que é meu livro de cabeceira. Ele chama O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Apesar de trazer esse nome, não tem nada de espiritismo no livro, não. É um livro que fala sobre a consciência. Ele fala que você, eu, nós, não somos os nossos pensamentos. O pensamento é parte de uma consciência muito maior e nós nos deixamos muitas vezes nos levar pelos pensamentos.
Por exemplo, no livro o autor diz que pensar é uma doença, é um vício, que nós não conseguimos nos livrar disso. Tenta você experimentar parar de pensar por 10 segundos. Você não consegue. Nem na meditação nós conseguimos parar de pensar. A meditação, na verdade, é fluidez de pensamento. É você pensar aqui, eu tô lá, tem que comprar leite, deixa o leite, depois eu compro, vai embora. Tem que pagar a conta de energia, depois eu pago, vai embora. Corta a energia, mas paga depois da meditação, filho, senão corta. A meditação é você se concentrar ou reduzir ao máximo a influência de pensamentos que entram na tua cabeça. Porque nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por pensamentos. Na tua cabeça está agora assim, cara, que loucura esse negócio da bolinha, mas como é que ele fez isso? Ah, deve ter truque, mas eu não sei o que é. Você está aqui, ó. A gente fica o tempo todo, sabe aquele desenho que tem um anjinho, o capetinho aqui? É mais ou menos isso. Qualquer que... Hã? Pro gordinho enxerga a bolinha de carne. Que maldade, pô. Que maldade. Os gordinhos sempre se ferram, né? Você sabe que, bom, não vou começar a falar, senão vou começar a fazer um stand-up. Gordinho é ponto de referência, igual careca, né? Onde que, no mercado, onde que fica o macarrão? Perto daquele gordinho ali, tá vendo? Vem lá, ó aquele careca. É muito, cara, e eu tô chegando lá. Aqui, né? Gordinho não, mas... Enfim, nós não temos como parar de pensar. Nós somos bombardeados o tempo todo pelos nossos pensamentos. E o problema não é você pensar o tempo todo. O problema é a qualidade do teu, do meu, do nosso pensamento. O Eckhart Tolle, ele diz que 80% do nosso tempo, olha só isso, 80% do nosso tempo, nós nos limitamos, pensamos em coisas negativas ou repetimos padrões de pensamentos prejudiciais. Como assim, Diego? Quer dizer que 80% do meu tempo eu sou negativo, eu penso em coisa ruim? Não, eu não sou tão negativo assim, eu sou um cara positivo, eu sou uma pessoa que eu sou animada, pá, feliz, não sei o quê. Mas ele não está atribuindo isso à felicidade ou à motivação. Ele está atribuindo isso a pensamentos inconscientes. Como assim? Vou dar alguns exemplos para você aqui, exemplos meus, que talvez sirvam para você também. Vamos começar com as mulheres aqui. Você foi convidada para ser madrinha de casamento. Nós estamos em maio, né? O casamento vai ser lá em novembro. Você é a madrinha. Mulher, primeira coisa que você lembra ou se preocupa em providenciar? Vocês ensaiaram? Vocês não estão entendendo. Eu mandei um WhatsApp aqui no grupo, falei, não vamos falar que é vestido. Vocês perceberam, né? É previsível, cara. É, previsível. Ok, maravilhoso, vestido. Pelo menos era essa a resposta que eu esperava. Aí você vai lá no estilista, no alfaiate, sei lá quem é que faz, o costureira e tal. Você vai lá, mede, gostei desse modelo aqui. Experimenta, faz aqui a cintura, faz aqui o ombro, tal, o busto, não sei o que lá. Nossa, ficou lindo, ficou bonito, né? Ficou maravilhoso. Aí bota o alfinetinho aqui do lado, aquela coisa toda. Experimentou, dá aquela olhada no espelho. Então pronto, é isso. Aí dá aquela suspirada e diz... só não posso engordar agora, né? Porque senão não entra, né? Tô mentindo? Né? Boa, faz isso. Foca no positivo, no resultado. Boa, gostei. Esse padrão de pensamento é muito comum entre as mulheres. Agora eu não posso engordar. Ponto. Guarda essa informação, daqui a pouco a gente discute ela. Vamos para os homens agora para não favorecer só as mulheres aí, ou não prejudicar, ou desfavorecer as mulheres. O cara foi convidado para uma resenha no fim de semana. Vai ter um futebolzinho, ó, o palmeirense feliz da vida aqui, ó. Vai ter um futebolzinho, a cerveja, uma carninha assada, aquela coisa toda. Tem piscina lá no clube, alugou um espaço bacana. Pode levar a mulher e o filho? Pode, leva a família também, vamos todo mundo, tal, não sei o que. Legal, aí combina tudo. Então eu vou levar uma carne, eu vou levar uma cervejinha, eu levo gelo, eu levo aquilo, blá, blá. Acertou todo o detalhe. Aí sempre tem um filho de Deus que manda lá no grupo, lá no final da conversa, né? Tomara que não chova, né? Senão molhou a festa, né? Isso é de praxe. Guarda essa informação. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa era muito assim. Por uma questão de logística ali, a minha esposa acaba cozinhando um pouco mais do que eu. Eu costumo chegar um pouco mais tarde em casa, a gente reveza na medida do possível, mas ela acaba cozinhando mais do que eu. É muito natural, pelo menos era muito natural, e eu cresci vendo isso na casa dos meus pais também, nós sentarmos a cadeira em frente à mesa para comer, tem lá um bife, pego o bife, coloco no prato, eu corto o bife, o primeiro pedaço, só que eu coloco na boca eu já escuto. E aí, amor, tá duro esse bife aí? Ou então uma salada. Pego a salada, sirvo no prato, a hora que eu vou comer, como é que ficou a salada? Tá muito salgada? Desse jeito. Sabe, às vezes você vai dar uma orientação para alguém chegar no horário na palestra aqui, você fala assim, 4h15, hein, não vai atrasar. Você diz para a pessoa. Lembra aquele documento que eu te entreguei ontem? Não vai esquecer de trazer amanhã, hein? Você percebeu? Eu dei acho que 5 ou 6 exemplos aqui, que nós declaramos coisas que nós não queremos que aconteça. Não posso engordar, tomara que não chova, tá ruim o bife, tá duro o bife, tá salgada a salada, não se esqueça, não se atrase.
Poxa, no fundo você quer o quê? Chegar no horário, que lembre-se de trazer o documento ou a agenda, chegar lá com o mesmo corpo, ou até quem sabe um pouco mais magra, na data do casamento, que faça um puta de um sol no fim de semana para eu poder curtir à vontade minha festa, que a salada esteja bem temperada, ou pelo menos no ponto, e que o bife esteja macio. Mas você não declarou em momento algum isso. Você foca no negativo, no problema, e aqui a Cardot tem razão quando ele diz que nós nos limitamos nos nossos pensamentos, porque o tempo todo nós falamos o que nós não queremos que aconteça. E são pensamentos negativos. E sem perceber, nós repetimos esse padrão de pensamento negativo. Olha para você se você não usou uma frase parecida com essa que eu disse para você hoje no teu dia. Não esqueça, não atrase. Eu não posso esquecer disso, eu não posso... Perceba. Isso é inconsciente. E aí eu pego um pouquinho da fala do começo aqui, que fala o quê? Nossos comportamentos automáticos, nós não percebemos. Mas como é que isso foi formatado na minha cabeça? Você não veio ao mundo com esse conhecimento, com esse pensamento que você tem hoje. Você teve algumas bases. Bases familiares, tio, tia, avô, avó, pai, mãe. Alguém te deu esse conhecimento. E eles te formaram da forma como, muito provável, como eles foram formados lá atrás. É uma corrente que vem se repetindo, é um padrão de pensamento que vem se repetindo há anos e muitas vezes a gente não percebe isso. Como assim? Vou dar um exemplo para você. O que aconteceu dia 11 de setembro? Torres de setembro, Torres Gêmeas. Vocês já lembraram. 11/9. Vamos fazer o seguinte, para quem gosta de coincidência, para quem não gosta também, inverte essa data aí. 9/11. O que aconteceu? Só inverti os números. 11/9, inverti. 9/11. O que aconteceu nessa data? Sem olhar no Google, claro. Podia ter um barulhinho do grilo agora aqui, né? Hã? Eu posso dizer para você que é algo extremamente positivo na história mundial. É algo maravilhoso, um bom exemplo. Se você fez até a 8ª série, você viu isso na escola. Tu está percebendo como nós não lembramos o que é positivo? 11/9, as Torres Gêmeas caíram. 9/11, o Muro de Berlim caiu. Lembra do Muro de Berlim? Que foi algo maravilhoso, duas Alemanhas estavam separadas ali. Hã? Não entendi. Então, mas aí que tá. Nós temos a tendência de guardar o quê? A desgraça, o problema, o negativo, a tragédia. Lá em Cuiabá, você sabe qual é a principal corrente do jornal que eu apresentava até pouco tempo, o MTTV primeira edição? É um programa chamado Cadeia Neles. Eu não estou dizendo que o meu é melhor que o deles, de maneira alguma. Eu trabalhei muito tempo no Brasil Urgente, no Paraná, para tu ter uma ideia. Eu fui diretor do Brasil Urgente, é o mesmo tipo de programa, jornalismo policial. Mas o principal concorrente em números de audiência, em pessoas assistindo, é esse programa. Significa que tem gente que gosta desse tipo de informação. Informação policial, informação de um cara que morreu, de um acidente que aconteceu. Porque no MTTV é muito raro você ver isso. Agora está mudando um pouco o padrão. Mas é muito raro você ver esse tipo de informação. E não que seja melhor do que o outro, de maneira alguma. Não estou defendendo uma categoria ou outra. Mas eu digo que tem gente que consome isso. E se é o principal concorrente, é porque também tem um público grande que vê isso. E cara, isso vem de berço. Isso vem desde que nós somos uma criancinha. Sabe aquele jogo que tem duas imagens iguais ou muito parecidas e você tem que encontrar 7 coisas diferentes nele? Como é que chama esse jogo? Você já é condicionado desde criança a procurar o erro nas coisas. Jogo dos 7 erros. Você está percebendo como nós desde o berço somos condicionados a olhar para o problema? Ora, eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses e meio em casa, Cecília. Eu vejo muito isso. Uma das primeiras palavras que ela aprendeu a falar foi não, não, não. E olha, porque nós ensinamos. E olha que em casa foi uma das coisas que minha esposa e eu mais tentamos evitar e mais tentamos bloquear a palavra não. Mas ainda assim a influência do meio é muito grande. Ela escuta, a minha filha tem 1 ano e meio, já escutou mais de 5.000 vezes a palavra não. Mas como, Diego, se você não fala não em casa? É muito comum. Na maternidade, ela saiu da maternidade, a primeira coisa que ela ouviu foi isso. Ela começou a chorar, a madrinha dela, não, a avó dela, a madrinha tá aqui na frente, coitada. A avó dela começou, não chora, afinal, pra que chorar? A vovó tá aqui, não chora, pronto. 8 vezes a palavra não já, só aquele. E o não tem um efeito, algumas vezes, maléficos na nossa cabeça. Nós não percebemos muitas vezes a palavra não. Então quando você diz, não esqueça de trazer a agenda, não vá se atrasar, é como se nosso inconsciente, já acostumado a ouvir tanto a palavra não, ele decodificasse essa frase como, esqueça a agenda, tá? Vá se atrasar, tipo, não esqueça a agenda. É como se você dissesse, esqueça a agenda, vai se atrasar. É mais ou menos assim que funciona.
Por quê? Porque a nossa mente inconsciente, a neurociência explica isso, ou nem a neurociência explica na verdade. Tem um bug, uma trava, alguma coisa no nosso cérebro que nós não entendemos o não. E o problema é quando você declara o não para alguma coisa que você não queira que aconteça e ele some, você declara que você quer. Por exemplo, eu gosto muito de atribuir a teoria à prática, tá? Por exemplo, se eu disser para você que agora, ó, não, tá? Todo mundo aqui, não pense numa maçã agora. Vermelho ou verde? Fala pra mim. Ainda tem aqueles que falam, não, pensando no abacaxi. Sim, para não pensar na maçã, mas você lembrou dela para pensar no abacaxi. O nosso cérebro nos engana muitas vezes, na tentativa de acertar, ele nos bloqueia de algumas coisas, e o não é uma delas, em alguns momentos. E isso é extremamente prejudicial. E ó, mais uma vez, vou reforçar para você como é que você aprendeu isso quando você era uma criança. A criança está brincando lá, fazendo uma arte, mexendo na tomada lá que seja, num vaso, alguma coisa que vai trazer um prejuízo a ela, um problema a ela. A mãe grita, não mexe aí! Aí a criança olha assim, aí que ela começa a mexer ainda mais forte no negócio. Por que ela faz isso? Porque a criança, ela não tem a consciência do que pode e o que não pode. Você tem a consciência. Você sabe o que deve e o que não deve ser feito. A criança não tem. Ela está sendo formada, ela é inconsciente. E quando você diz para ela, não mexe aí, você está potencializando a energia na palavra não. E é muito provável que depois desse não mexe aí, venha uma frase parecida com isso, ó. Vem cá, vamos brincar com isso aqui com o papai. Você tira toda a energia da tua fala. E aí você faz o quê? A criança não entende o que é não, o que é sim. Ela vai aonde? Onde tem mais energia, onde tem mais, muito mais gostoso. Não! Ela fala, vou ficar com isso aqui, porque isso aqui é mais legal, então vou mexer nisso. Por que eu vou mexer nesse negócio, brinquedinho com a mamãe aqui? Você percebe como você incentiva o teu filho, meu filho, a falar, a fazer o que ele não deve fazer? Pura e simplesmente pela energia na voz que você aplica. E onde você aplica a energia? Não. E aí a gente cresce dessa forma. Cresce alimentando esses bloqueios, essas limitações, essas repetições de padrão inconsciente. É por isso que mesmo eu estudando comportamento humano já há 8, 9 anos, ainda paro numa rodovia bloqueada e fala, puxa vida, vou chegar atrasado. Vou chegar atrasado, vou perder o contrato, não vou receber. Eu alimento sem perceber o meu estado negativo. E isso só é quebrado quando a gente pratica o que Eckhart Tolle diz, o poder do agora, quando eu estou aqui, agora, presente. Quando eu paro por 10 segundos, por 5 segundos e digo, pera um pouquinho, mas como é que eu sei que vai dar problema se eu nem tentei resolver isso ainda? Como é que isso vai acontecer? Por que sempre foi assim e não pode mudar agora? Sabe, o poder do agora, estar presente agora e focar em nós primeiramente, nos dá a condição de ser um melhor filho, um melhor pai, um melhor esposo, um melhor profissional. Eu adoro bacon e calabresa, adoro. Eu tenho a consciência de que isso a longo prazo, a médio e longo prazo, vai me trazer problema. Eu chego no aparador de comida, a primeira coisa que eu faço, eu dou uma olhada lá, se tem alguma coisa com bacon e calabresa, é lá que eu pego. Um arroz, aqueles arroz carreteiro, tem aqueles monte de coisa, feijão gordo, tem um feijão magro e o gordo, eu vou bem no gordo. Quando eu estou presente, de um tempo para cá eu comecei a me policiar disso, eu paro e penso, espera um pouquinho, eu preciso comer bacon todos os dias? Tudo bem, eu gosto, mas se eu ficar sem comer hoje, vai me prejudicar isso? Não, muito pelo contrário, vai me fazer bem. Então eu escolho não comer. Mas eu só consigo chegar nesse nível quando eu estou presente, quando eu saio do piloto automático e tenho a consciência do que eu estou fazendo. Eu paro de repetir os meus padrões de pensamentos. Talvez o que eu esteja fazendo agora, parado para ouvir e falar, poxa, eu não percebi isso na minha vida, eu não sabia que eu fazia isso, eu não percebi que eu declarava as coisas que eu não quero. Quando você tem a consciência e está presente de você, é quando você começa a mudar alguns padrões de pensamento. E os resultados mudam. E isso a gente consegue se libertar de algumas travas e algumas entravas do passado, algumas coisas que parece que não levam a gente adiante. É mais ou menos assim, quer ver? Ó? Vem cá, preciso de alguém que me ajude aqui na frente. Preciso de uma força aqui, de uma mãozinha, literalmente uma mãozinha, uma mão só mesmo. Qualquer um aqui. Pode ser. Deixa eu ver se não está embolado. Queria que a mulher fosse, pô. Me fala o nome completo. Jefferson Odair Diel. CPF? 987. Não, tô brincando. Jefferson. O cara é facinho de ajudar a gente aqui, né? Brincando, Jefferson. Seguinte. Essa seria a próxima pergunta, mas eu falei, deixa quieto, né? Mas tudo bem. Jefferson, em algum momento da tua vida, você já se pegou fazendo isso, declarando coisas que você não quer que aconteça? Já. Dá uma testada aí. Pronto. Já. Já. Em algum momento da tua vida, eu não sei você, mas algumas vezes eu já me vi como essa bolinha laranjada. Não sei se aí do fundo você consegue observar. O que é isso? É eu preso em meio a muitos pensamentos, crenças, problemas, porque ó, parece que tudo ao meu redor se move, sabe? Tudo vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro, mas eu fico sempre parado no mesmo lugar. Claro que não sempre, eu trabalho para que isso não aconteça. Mas você já teve algum momento na tua vida que você se sentiu preso, igual essa bolinha aqui, laranjada? Parece que você não tinha solução para nada? Já. É muito comum, né? A gente acontece isso. Com certeza. Com todos, né? E aí, Jefferson,
Vem naquele momento aqueles pensamentos tipo, nossa senhora, a gente não tem saída, parece que... Aí você começa a alimentar coisas negativas e mais, e você se sente, além de estar preso, meio que abafado, assim, meio que acuado num canto escuro, no fundo do poço. Já chegou nesse ponto, algum momento da tua vida, alguma situação? Tá, algumas situações sim. Claro que raras situações, mas às vezes a gente se leva sem perceber. Então é mais ou menos assim, ó. Estica a tua outra mão que está livre aí para mim, uma das duas. Então, Jefferson, é como se nós estivéssemos presos em alguns momentos da nossa vida. Eu quero mostrar para você como é que funciona isso aqui na prática. E aí, parece que ao invés da gente ajudar alguma coisa, ao invés da gente encontrar uma solução, a vida vem e dá um golpe na gente que nós ficamos ainda mais... Fecha a mão bem forte assim, ó. Não deixa essa mão abrir, tá? Isso, assim. Parece que nós ficamos ainda mais presos a essas nossas pseudo-verdades, essas limitações inconscientes. E sabe aquela história que tá ruim, mas pode piorar? Certo. Cara, se a gente não se policiar, é igual a rodovia. Se eu não parar para estar presente, entender que eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, a vida vem e dá um nó naquela situação. Você está no fundo do poço, parece que joga 3 pás de cal lá de cima e fala, agora você está enterrado. Achou que chegou no fundo e ainda não chegou. Achou que chegou no fundo, mas não chegou. Bem isso. Você ainda vê que tem mais um fundinho para baixo ainda. Exato. É como se a vida desse um nó. É igual meu time. Fala no microfone assim. Meu time está sendo internacional. Não vou nem falar que eu sou santista então, porque nós estamos juntos nessa. Te entendo. Bom, e faz o seguinte então, para a gente representar esses nós que a vida nos dá, escolha uma ponta de cada lado para eu fazer um nó aqui. Escolha uma cordinha de cada lado aí. Essa aqui e essa aqui. Tá, só vou desenrolar aqui embaixo para não... Isso, senhor, não ficar enrolado. Então, essas duas cordinhas aqui, Jefferson, eu vou fazer o quê? Um nó simples, como a gente faz um nó, uma corda normal. Tá? E aí ela está representando aqui, ó, na frente para o pessoal enxergar de lá, ó, os nós que a vida nos dá. A gente já se vê acuado, parece que ainda vem alguém, abafa, nos prende ainda mais, nos joga no fundo do poço e a vida vem, a vida que eu digo, nossos pensamentos limitantes. Isso aqui, ó, nosso padrão de repetição de pensamento. Nos dá um nó, nos faz um emaranhado diante daqueles problemas. E aí acontece isso aqui, ó, nós nos vemos sem saída, num canto escuro e amarrados a nós mesmos. Você sabe quando isso muda, Jefferson, na nossa vida? Quando você para, olha para aquele tiozinho da rodovia e alguém fala para você, ei, não adianta você reclamar para mim, vai lá e pergunta para ele. Aí você passa a estar presente agora e aí você fala, é verdade. Aí você vai lá no tiozinho, conversa com ele, e aí tal? Não, daqui a pouco. Opa, legal. É como se naquele momento eu pudesse novamente pegar as rédeas da minha vida. É como se eu fizesse isso aqui, Jefferson. Eu tivesse novamente as rédeas da minha vida na minha frente. E aí, por mais que pareça que não tem saída e solução aquilo, você percebe que tudo acontece como não no passe de mágica, mas uma mudança de padrão de pensamento. E isso, muitas vezes, acaba sendo mágico. As coisas se libertam, se livram da nossa vida. Assim, ó, do nada, você encontra uma solução e uma saída. Abre a mão para mim. E você pode continuar sendo aquela bolinha alaranjada, mas dessa vez, livre, leve e solto, para ser e fazer o que você quiser. É assim que funcionam nossos pensamentos. Obrigado, Jefferson, pela sua ajuda. É assim que funciona. Parece que a coisa não tem saída. Se fosse corintiano, a bolinha tinha sumido. A laranjada já estava indo embora. Cara, você vai apanhar daqui até o final. Você já falou dos gordinhos corintianos. Tá diminuindo o seu público, hein? Cuidado. Ó, ele que tá falando, viu, gente? Só tô reproduzindo aqui, ó. Enfim, é mais ou menos assim que funciona os nossos padrões de pensamento. Quando você se dispõe a pensar em coisas positivas, as respostas ou as soluções, elas passam a brotar, entre aspas, na nossa frente. É mais ou menos que a gente trabalha na hipnose. Você começa a mudar o fluxo de pensamento, começa a focar naquilo que você deseja. E a coisa começa a acontecer de uma forma natural. E isso que nos trava, que nos prende, é o que nós chamamos de crenças limitantes. Aquelas verdades ou pseudo-verdades que eu acredito e venho alimentando. Por exemplo, chinelo virado a mãe morre. Já ouviu falar nisso? Pegue a mão pra mim aqui, seja sincero. Quem acredita nisso? Oh, pera aí, calma, deixa eu acabar de falar. Quem é que acredita que chinelo virado a mãe morre? Erga a mão aí. Mas a gente faz, né? Não, quem acredita só quem acredita. Eu não acredito. Ó, tem duas pessoas aqui. Passei a vida inteira ouvindo isso, acreditando nisso. Por virar as dúvidas, você desvira. Você quer ver uma coisa, ó? Manga com leite faz mal, passar debaixo da escada, varrer o pé num casa, bolsa no chão não traz dinheiro, gato preto dá azar e um monte de parafernálias mais que falaram pra gente. Você quer ver uma coisa? Como é que é, ó? Não, eu não acredito, isso é bobeira, tá? Mas quem é que desvira o chinelo? Larga a mão pra mim. Ah, mas você não acredita, por que você faz? Você tá naquele time do vai que, né? Né? Não pode facilitar. Você sabe o que é esse vai que? É isso aqui, ó. É repetição de padrão de pensamento.
Você aprendeu quando você tinha 5 anos isso aí, que a mãe morre, o chinelo fica virado, a mãe morre. Você deve ter 30, 40, 50 anos hoje. E ainda assim você vem repetindo isso aqui, ó, essas limitações, sem perceber. Você já não é mais uma criança. E muito pelo contrário, sendo o adulto que você é hoje, você tem a consciência de que no fundo, você nunca viu uma mãe morrer por causa de um chinelo virado. Você já viu em algum jornal, em alguma revista estampado? Mãe morre porque o filho deixou o chinelo virado. A menos que ela tropeçou no chinelo e bateu a cabeça, mas é traumatismo craniano, não é chinelo virado. Mas não. E mesmo assim, se você parar para pensar, e aí eu volto a dizer do poder do agora, se você estiver presente, consciente de você, da tua idade, das tuas verdades, você sabe que isso não tem fundamento. Mas você repete esse padrão de pensamento. E para tantas outras verdades ou pseudas-verdades, você faz a mesma coisa. Ora, Diego, mas isso é bom ou é ruim? Depende. Para que tipo de padrão você executa? Eu tenho um padrão de pensamento de que eu sou um ótimo comunicador. Por isso que eu fui apresentar um jornal numa capital, por isso que eu construí o meu nome dentro da comunicação, por isso que eu dou palestras, eventos, cursos, porque eu tenho um padrão de pensamento que há anos eu repito isso para mim mesmo e acredito nisso, que eu sou um ótimo comunicador. Agora, por que você não apresenta um jornal? E eu apresento. Nós nascemos os dois, eu e você, sem saber falar. Nós não sabíamos falar. Eu fui adquirindo essa habilidade ao longo da vida porque eu acreditei nisso, eu comecei a focar naquilo que eu queria para minha vida. E você começou a alimentar e focar nisso também. Ou melhor, não focar e não alimentar isso. E você naturalmente se desviou para um outro curso, foi para um outro lugar na tua vida, uma outra função, uma outra atividade. E naturalmente você é melhor do que eu para fazer o que você acredita que você quer fazer. Isso é uma crença. Vou dar um exemplo para você de como isso funciona na prática. Ora, cadê? Quem falou do chinelo virado? Qual que é o teu nome? Pode me ajudar? Qual é o seu nome? Val. Pode chamar de Val? Val. Os íntimos são... É Val. Val. Tá ligado, Val? Val, se eu for muito discreto, você fala... eu já sei que é não, tá? Tipo, Você pode me dizer sua idade? 46 até depois de amanhã. Parabéns, então. Se eu não te ver, no final a gente canta parabéns pra ti. Bom, 46. Você deve ter aprendido essa história do chinelo virado aí. Imagino, com 5, 6 anos de idade, mais ou menos. Quando era uma criança. Menos, eu acho. Menos, eu acho. Mas vamos trabalhar com a ideia do 6, porque aí fica número redondo e eu consigo fazer cálculo de cabeça. Val, a sua mãe, não sei se ela ainda está viva ou não, mas... Graças a Deus, perfeito. Que ela continue por muito tempo. Foi ela que te ensinou provavelmente essa verdade. Também. A sua mãe, para você ter 46, ela deve ter pelo menos uns 65. 67. Bom, ela deve ter aprendido isso com a tua avó. Certamente. A sua avó, se ela estiver viva ou não, ela deveria ter pelo menos, pelos 67 da sua mãe, uns 85. Mas não está. Não está, em torno disso. E a sua avó deve ter aprendido isso com 5 anos com a sua tataravó. Mas vamos parar na avó, para a gente não ir muito longe. Mas eu tenho uma avó que tem 91, está viva, e eu tenho certeza que ela ensinou meu pai também. Pronto, vamos pegar essa avó então. Vamos pegar essa avó. Pegar do exemplo, pelo amor de Deus. O outro aqui deu uma risadinha. Pegar ela. Ô meu. A velha o quê? Dá um caldo? Vou te... Pelo menos um mocotó. Pelo menos um mocotózinho. Ô gente, vamos deixar a avó lá, aquela coitada. A avó tá com a orelha enrugadinha e vermelha, né? Vamos voltar aqui. Não é isso que eu quero. Vamos usar a avó como... Usar também não dá, né? Vamos exemplificar com a avó? Ter como referência a avó. Ó, você que tá me vendo aí pela internet, você que tá vendo esse vídeo aí, pelo amor de Deus, é um exemplo, tá? A avó. Porque tá sendo gravado, vai ser disponibilizado, né? Depois da... Mas enfim, 46 da Val, 40 anos que a Val sabe dessa verdade. A mãe, 66, 7, 60 anos que a mãe sabe disso. 40 anos que a Val sabe, mas 60 da mãe já são 100 anos. E se a avó aprendeu quando era uma criança tem 90, quer dizer, já tem uns 180 anos pelo menos que essa verdade está na família da Val. E até hoje a Val reproduz isso sem perceber. E é muito provável que talvez os filhos da Val sejam alimentados dessa verdade. Bem, muito... Você está percebendo como é passado um padrão uma repetição de padrão de pensamento, uma crença limitante de pai para filho, de filho para outro filho e mais outro filho? Boa, eles não querem que a mãe deles morra. Pois é. A questão do chinelo... Obrigado, Val, era isso. Valeu, meu bem. A questão do chinelo é algo que não interfere tanto, é algo que não te traz tanto prejuízo. Diego, mas o que tem a ver o chinelo virado? Não tem problema nenhum desvirar o chinelo. É uma organização. Legal, é uma organização, não tem problema. Mas agora para e pensa, quantas coisas que você não faz hoje na tua vida, porque você não acredita, e porque são coisas que lá no passado, por exemplo, disseram para você, isso aí não dá certo, você não é bom para isso. Pau que nasce torto não se endireita, quem nasceu pobre morre pobre, que filho de peixe, peixinho é. Sabe aquelas verdades que você alimenta dentro de você sem perceber? Ora,
Eu fui abrir uma empresa, quando eu fui abrir minha empresa formalmente, oficializar a minha empresa, que foi em 2015 mais ou menos, a Contigo, eu liguei pro meu pai e falei, pai, tô abrindo teu filho agora além de apresentador de jornal vai virar empresário, tô abrindo uma empresa, fiz documentação dela no telefone. Eu falei, cara, é o cara que mais me incentivava, mais me incentiva até hoje na vida. Ele virou pra mim e falou assim, você tá louco? Você tá pensando o quê, menino? Você não tá vendo televisão? Você trabalha na televisão, você é jornalista, você não tá vendo isso? Eu falei, isso o quê, pai? A Dilma tá sendo caçada. O dólar disparou, o barril do petróleo dobrou de preço, o povo está com medo do governo arrancar o dinheiro e da poupança, igual a época Collor, está tirando o dinheiro da poupança. O Brasil está todo desestabilizado, como é que você quer mexer com isso agora? Empresa, quem é que vai fazer curso, quem é que vai fazer palestra? Você está doido? Você está me ouvindo? Diego, eu falei, não pai, estou aqui. Sabe um balde de gelo, assim, nem de água fria, de gelo na cabeça? Eu falei, caraca meu, eu fui todo animado, mas por quê? Porque o meu pai, quando ele teve uma experiência com empreendedorismo, lá na época dos 25, 26 anos dele, foi extremamente negativa. Ele pegou um negócio que ele não sabia, ele caiu no colo dele um negócio que estava furado, e a experiência dele de empreendedorismo é essa. E para tentar me defender e me ajudar, ele vira para mim e fala, é muito melhor você ser empregado de qualquer coisa do que patrão. É melhor você ser um bom empregado de qualquer funcionário do que patrão de qualquer coisa. Na cabeça do meu pai, esse é o mundo ideal. Mas isso é dele, não é meu. Essa é uma verdade que é dele, não é minha. E sem perceber, nós trazemos essa repetição de padrão de pensamento desde a nossa infância. Para fechar isso aqui, vou dar um exemplo para você na prática, como é que funciona isso. Eu apresentei até alguns meses, o principal jornal do estado de Mato Grosso. O Ibope estima aí que tem mais ou menos 1 milhão de pessoas assistindo esse jornal todos os dias. Ou pelo menos aos finais de semana, quando passa em todo o estado o jornal. É tudo ao vivo. Então eu chego lá, tenho um script, eu vou lá, ao vivo eu entro e falo durante 45 minutos para todo o estado. Mais ou menos 1,5 milhão de pessoas me assistindo, ok? Se houvesse a possibilidade agora, tem uma câmera ali no fundo, vamos imaginar que aquela câmera estivesse transmitindo um evento para 1,5 milhão de pessoas agora, ao vivo. E eu pegasse você aqui agora e falasse, vem cá, vem comigo aqui, ó. Você vai apresentar o mesmo jornal que foi apresentado hoje às 11 horas, lá em Cuiabá. Ah, eu não assisti, não tem problema, vou apresentar. Agora, você teria coragem de fazer isso? Ergue a mão para mim quem não conseguiria de jeito nenhum, quem não faria de jeito nenhum, mas seja sincero. Seja sincero. Não faria de jeito nenhum. Agora, ao vivo, tá? Sem ensaio, sem treinamento, nada. Tá? Posso te usar como exemplo? Como exemplo. Pode ficar aí, não pode ficar aí. Agora é só um exemplo teórico. Qual o seu nome, meu bem? Gisela. Gi? Gisela. Gi. 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 Os íntimos. Gi. Já te conheço, já tem mais de meia hora? Gi, por que você não apresentaria esse jornal? Quais são os sentimentos ou os argumentos que você traz com você mesmo aí que você não faria isso? 1,5 milhão de pessoas te vendo, tá? Ao vivo. Acho que não ia sair na hora, não. Põe o microfone mais virado assim. Isso. Eu, tá vendo? Já não saiu. Vai lá. Não saiu nem aqui para 100. A voz? Medo. Não ia sair a voz. Ia dar um desespero ali, alguma coisa assim. Uma fobia. Tudo isso ia acontecer na hora. Entendi. Por que isso acontece? Bom, primeiro assim, você faz o que hoje? Tua função, teu cargo? Diretora administrativa. Maravilha. Como diretora administrativa, talvez o máximo que você tenha feito até hoje na vida com relação à televisão seria uma entrevista. Não sei se você já chegou a dar uma entrevista para televisão ou não precisou ainda. Só no rádio, quando é a parte de televisão. Então, quer dizer, se você nem entrevista deu, apresentar um jornal, você nunca fez na vida. Nunca. Naturalmente, se a pessoa nunca fez na vida, ela olha pra mim e fala, eu não consigo. Ela nunca tentou fazer algo, nunca tentou fazer o que está sendo proposto, vira pra mim e fala, eu não consigo. Vai dar medo, vai travar, vai não sei o quê. Sabe a rodovia quando para, você começa a alimentar de problemas? Olha o problemômetro agindo aqui, ó. Você tá vendo como é uma repetição de padrão inconsciente? Mas como é que eu... Mas Diego, eu nunca fiz, como é que eu... Sim, o Diego faz muito bem feito hoje, porque tem 10 anos que o Diego faz isso. Se você me colocar num carro de diretor administrativo da tua unidade, eu vou penar, porque eu não sei o que faz. Mas eu vou dizer pra você, se você me der uma semana, eu posso não ser melhor que você, mas eu desempenho meu papel tão bem quanto. Porque eu acredito que eu sou capaz de desenvolver novas habilidades. Essa é a diferença. E aí, olha como é que é engraçado isso, quer dizer, não é nada engraçado, mas olha como isso funciona. Perdão. Se a minha crença é de que, crença limitante, eu não consigo, vai travar, vai dar problema, quais são os meus pensamentos? Ah, eu vou esquecer, vou passar vergonha, não sei o quê. Qual é a minha ação? Não tem ação. Qual é o meu resultado? Não apresento. Porque a crença é a base de tudo.
A gente fala assim, não, mas se você quer ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Quer emagrecer? Vai para academia. Você quer aprender? Vai estudar. Ação. Nós somos condicionados na escola a ter a questão da ação e reação. Faz que tem resultado, faz que tem resultado, ação e consequência. Mas ninguém ensina pra gente, ou ninguém diz pra gente que existe essa bendita ou maldita da tal da crença que permeia os nossos pensamentos. E olha como é engraçado. O que tem que fazer para apresentar um jornal, ela já sabe. Só que não consegue. Por quê? Porque não é a ação. É a emoção que está por trás. Quando eu mudo a crença, olha o que acontece. Você tem filhos? Tem. 1 ou 2, 3, 5? Uma. Como ela chama? Júlia. Júlia. Que idade que ela tem? 21. 21 anos. Você gosta da Júlia? Amo. Então, Gi, ou você apresenta esse jornal agora por uma semana, não é nem mais um dia só, ou eu mato a tua filha. Jesus. Ela vai perto de Jesus. Se ela for uma boa menina. E aí? Uma semana apresentando ou eu mato ela? Aceitar o desafio, foi minha filha. Ué, mas espera aí. Você não apresentava menos de 1 minuto? Você não conseguia dar um comichão, calafrio, perna treme, dar um desespero, fobia? E aí, cadê tudo isso? Um condicionante, uma motivação? Motivação, eu sou extremamente contra a palestra motivacional. Motivação de você pôr um cara sem braço lá que pinta um quadro lindo, maravilhoso com os pés e fala, putz, aí o cara e não eu. Daqui a 2 dias você fala, foda-se o cara, eu tenho um braço, e você continua fazendo o que você faz. Motivação é igual banho, se você não toma todo dia, fede. A motivação tem que vir de situações como essa, de um motivo para ação. Só que aí é o seguinte, a vida, se você não faz pelo amor, você faz pela dor. Esse motivo para ação, que é a motivação, é um motivo dolorido. Porque o que acontece? Eu usei a emoção para alterar a crença. A crença mudou. Cara, agora eu tenho que fazer. Não interessa de que jeito, porque é minha filha, senão ela vai morrer. Mudou a crença, o que acontece? Quais são os pensamentos? Tá, já que eu tenho que fazer, eu vou fazer o quê? Vou fazer sentado, vou fazer em pé, eu vou andar, eu vou começar de costas. Olha os pensamentos mudando. Mudando os pensamentos vem o quê? Bom, então tá, eu vou fazer sentado porque eu não estou muito acostumado a ficar em pé ainda, eu vou sentar. Tá, oi, eu vou começar o jornal agora, apresentar para você e tal. Ela começa a ter uma ação. E qual é o resultado? Ela apresenta o jornal. E não mudou a ação dela. Aliás, mudou, mas começou onde? Na crença dela. Quando você muda a crença, você muda o resultado do pensamento e muda a ação prática. E aí uma semana, o primeiro dia você fala assim, ai, esqueci de dar bom dia, caramba, mas amanhã eu vou dar. Aí você senta lá, oi, bom dia, tô começando o jornal agora. No terceiro dia você nem se preocupa mais com o bom dia, porque tá automático para você. No quarto e 5º dia você já chega, vou em pé hoje, ó, bom dia, tô começando o jornal, você se acostuma. E daqui a pouco você está sendo uma excelente apresentadora de jornal. Mas não começou fazendo, agindo. A ação, ela vem muito depois de uma série de situações, de pensamentos, porque você não para de pensar, você sabe que pensar é uma doença, é um vício, você não consegue se livrar disso, de crenças e de emoções. E agora você entende o que eu falo dos padrões de repetição de pensamento. Obrigado, Gi. É mais ou menos daí que começa. O teu cérebro, cara, não diferencia o que é real do imaginário. Não tem diferença. No lado inconsciente, lado direito do teu cérebro, não tem diferenciação do que é verdade e o que é mentira. Como assim? A criança é inconsciente. Ela não tem as crenças formadas ainda, a cognição formada ainda. A criança está brincando e correndo, lá em casa acontece isso. Minha filha tem 1 ano e meio. Ela cai e dói. Aí vem dar um beijinho que sara. Dá um beijinho, sara, na hora. Por que sara? Porque ela não tem a crença de que isso é uma mentira. Ela acredita, ela é inconsciente. A mente inconsciente dela aceita tudo. Vai eu experimentar dar um beijinho em você, eu levo um tapa. Você sabe que não sara. Por quê? Porque você tem a crença que te limita a acreditar nisso. Um outro exemplo, se eu disser para você, imagine aí você numa pizzaria, você de frente àquele forno de lenha ali, o cara tirando aquela pizza agora, aquele sabor que você mais gosta, sabe, forno de pedra? Calabresa, mussarela, Dom Camilo, moda da casa, catupiry, aquela que você mais gosta. O cara chega com aquela pizza quentinha, coloca em cima da tua mesa ali, começa a cortar e fala, e aí, qual você quer? Imagina essa cena. Ou então, eu não gosto de pizza, uma picanha. O cara acabou de tirar do fogo ali, tá no ponto. O cara só... Tem pizza de picanha, junta as duas em uma só então. A picanha tá tão mole que o cara só põe a faca e ela desce, assim, ó, tira aquela lasca de picanha, aquele caldinho descendo aqui, ele pega até o caldinho com a faca e joga por cima assim e fala, toma. Acompanhado de uma cervejinha, sabe aquela canela de pedreiro? Você tira assim, fica tudo cinza, assim, igual a canela de pedreiro cheia de cal? Aquela. Não, Diego, eu não posso comer, que eu tô de dieta. Ok, uma saladinha orgânica então, suquinho detox, ó, geladinho. Se eu continuar te estimulando, incentivando a pensar na comida, o que vai acontecer com a tua boca, se é que já não aconteceu? Encheu de água, ó, os gordinhos agora. Não, eu tô falando dele, mas você tá fino, pô. Você não está tão fino quanto eu, mas você pode chegar lá, eu acredito.
O que acontece? Você começa a salivar, você começa a produzir suco gástrico, que é responsável pela digestão dos alimentos. E de onde que vem isso? Da sua mente inconsciente, você está imaginando, isso não está acontecendo. É uma imaginação que tem uma manifestação física. Isso acontece o tempo todo no nosso corpo. Ora, então peraí, a crença, as limitações, os pensamentos são formados dentro do nosso inconsciente. Então se o nosso inconsciente não diferencia o que é real do imaginário, ele não julga, quer dizer que tudo aquilo que eu penso e acredito, eu estou me alimentando daqueles sentimentos e pensamentos. Um exemplo prático, olha para aquilo que você é muito bom para fazer na tua vida. Ah, eu sou bom para dar aula, eu sou bom para cozinhar, eu sou bom para falar em público, eu sou bom para vender, não sei, uma coisa que você é bom para fazer. Olha se não é uma coisa que você acredita em você. Agora, olha uma outra coisa que você é péssimo para fazer. Você fala, nossa, só de pensar nisso aqui já dá 2 tipos de medo já. Não vai dar certo, vai dar problema. Se não são coisas que você pensa, não, isso aqui eu não sou bom, não consigo, não é para mim. Os seus resultados são proporcionais ao que você coloca no teu inconsciente, às verdades que você escolhe acreditar. Por quê? Porque o teu cérebro não julga o lado inconsciente. O que julga é o lado consciente. O lado inconsciente, ele não tem julgamento algum. Ele acredita. Ele simplesmente reproduz. E às vezes, as nossas verdades, as nossas soluções estão à frente dos nossos olhos aqui e nós não enxergamos, nós não vemos. É como a situação da rodovia, por exemplo. Ao invés de eu parar, estar presente, começar a focar no que eu quero, eu começo a reproduzir os problemas que naturalmente eu estou acostumado a declarar, as reclamações que eu estou acostumado a fazer. É mais ou menos assim, ó. Vem cá alguém para me ajudar aqui. Preciso de uma pessoa que possa me dar uma força aqui. De preferência que conheça um baralho. Não precisa nem saber jogar truco, só conhecer um baralho. Vai lá, Marcos. Qualquer um, vem cá. Ou se ninguém quiser vir, o grupo pode... Alguém pode... Pronto, Zé Carlos. Eu ia, mas eu não sou gordo, só parecido, né? Zé Carlos gosta do baralho, não gosta? Um pouquinho. Zé Carlos, tem cara de truqueiro. Mais ou menos. Ave Maria. A Zé, gente faz uns barulhos. fala uns barulhos. Para você entender como é que funciona o que eu quero dizer para você, segura para mim. Segura aí, fica na tua mão. Certo. Diz para mim uma carta do baralho qualquer, um número e um naipe aí. Ou uma figura, você que sabe, né? 7 de paus. 7 de paus. Não tem lugar para escrever aqui, né? Mas ok, o 7, você sabe qual é, imagina, né? E o 7 aqui do contesmate. Olha como é que é o inconsciente. Você escolheu o 7 sem perceber que você estava influenciado pelo contesmate aqui. Isso acontece muito. E o de paus, eu não sei porque você escolheu paus, mas ok. O de paus é aquela florzinha. Não foi influenciado por nada, porque ele gostou da figura. Ô Zé, Aqui geralmente Deixa o Zé... Peraí, direito ao contraditório, né? Agora tem que... é que Tá ligado? é que o naipe de pau geralmente é a mania, né, que manda mais, né? Ah, é. Pra quem joga truco sabe que é o zap, né? É o zap. Pode pôr. Oh, não, pode segurar, pode segurar. De gato? Eu conheço como zap. É o zap. É, qual que é a carta mesmo? 7 de paus, né? 7 de paus. Tá, então faz o seguinte, Zé. É Zé, né? Coloca a tua mão aqui em cima do baralho pra mim aqui. Você consegue acreditar numa solução quando ela não tá na tua frente, não tá na tua vista? Tipo assim, ai cara, eu não consigo enxergar a solução pra esse problema aqui, mas eu preciso acreditar. Você tem essa capacidade de acreditar na solução? Sim. Então, somente imagine que todas as cartas do baralho estão viradas para cima, tá? Com a face virada para cima. Exceto o 7 de paus. É como se ela tivesse desvirada, assim, ao contrário, com as costas para cima. Quando você conseguir mentalizar, não fecha o olho, senão vai falar que eu fiz camaço, fica de olho aberto. Quando você conseguir mentalizar o 7 de paus virando, ficando ao contrário no baralho, você pode me avisar. Mentaliza, vamos lá, eu e você junto. Já. Virou? Ok, pode tirar sua mão então. Você pediu 7 de paus. O baralho estava na tua mão o tempo todo. Nós combinamos alguma coisa? Fechadinho. Fechadinho. Não combinou nada. Né? Tá aqui. Eu vou abrir o baralho. Aquele 50, hein? Zé. Segura pra mim a caixinha, dá uma olhada na caixinha se tem alguma coisa aí dentro. Tá todas as cartas. Então, Zé, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra você primeiro, pra vocês que estão aqui, aí no fundo talvez não vai conseguir ver, mas o Zé são seus olhos agora, seus olhos. Eu vou mostrar pra você, Zé, que todas as cartas estão normal, correto? Correto. Todas estão viradas pra cima, certo? Certo. Consegue visualizar? Sim. Ô Zé, você não tá vendo direito, Zé. Tem uma carta aqui que ela tá ao contrário. Ixi, tem mesmo. Ixi, rapaz. Tira ela que eu não vou usar ela não. Mostra pro pessoal, a gente não vai querer usar essa carta agora não. Qual que é essa aqui? Deixa eu ver. É o 7 de paus, Zé. Você é o cara, hein? Muito bem, Zé. Obrigado, querido. É isso que acontece quando você foca no positivo e quando você visualiza soluções além daquilo que você enxerga. É mais ou menos assim que acontece. Você escolhe acreditar em algo e algo se materializa quando você foca no teu pensamento. Como é que é? Imagina se sair um Ás de copas, aí estragou o negócio.
Ainda bem que a gente acredita que sai o 7 de paus. É mais ou menos assim que acontece. E quando a gente coloca isso no nosso dia a dia, é a mágica que acontece à frente dos nossos olhos o tempo todo e você não vê. Sabe por que você não vê? Porque você está limitado àquele padrão de repetição de pensamento. Você está condicionado àquelas verdades, às crenças do passado, a não estar presente, não se perceber naquele momento. E onde que está teu foco agora? Você está focando no problema ou na solução? Quanto que você reclama no teu dia a dia? O foco agora é você ser um parceiro de truco. O foco é seu parceiro de truco, aí ó. O cara já vira o zap, pô. Onde que está o teu foco agora? Sabe que às vezes a gente foca em lugares, em vários lugares aí, e não percebe que tem milhares de coisas surgindo para nos atrapalhar. Por exemplo, eu fiz você focar exatamente onde eu queria aqui. Tudo que aconteceu aqui na frente, tudo bem que vocês estão longe, não estavam enxergando de longe, mas tudo que estava acontecendo aqui na frente, eu estava desviando a tua atenção e você não percebeu para onde eu queria que você olhasse. Muito pelo contrário, eu fiz você focar exatamente onde eu queria, inclusive na escolha da carta. Por isso que é importante a gente estar presente agora, vivendo esse momento aqui e agora, consciente do que estamos fazendo e entendendo que não adianta só eu falar que eu quero chegar até o final da sala. Eu preciso saber que até o final da sala pode ser que alguém levante e trombe comigo, pode ser que eu tropece, pode ser que alguma coisa aconteça. Eu tenho que estar preparado para as milhares de coisas que surgirão para me atrapalhar. E essas milhares de coisas eu resumo com pensamentos limitantes, negativos e repetitivos. Porque você é o que você pensa. O que você se alimenta é o que você reproduz. O que está na tua cabeça agora, não vai dar certo, eu não consigo, isso aqui é uma merda, isso aqui não funciona, isso aqui não sei o quê. Cara, a tendência é que isso aconteça na tua vida. Olha para as pessoas mal-humoradas. Lembra de... Não fala, de repente ela está aqui. Lembra de uma pessoa que é ranzinza, mal-humorada. Né? Vai que... Ai, que ó, Jefferson. Não, pô. Boca de siri. Lembra de uma pessoa que você conhece aí, que ela é mal-humorada, uma pessoa chata. Agora... Lembra de uma pessoa extremamente bem-humorada, feliz, pra cima, uma pessoa positiva, tá sempre brincando, tá sempre rindo. Lembra aí. Você que está em casa também assistindo aí, lembra também dessa pessoa. Perceba, olha para a saúde dessa pessoa mal-humorada. Se não é uma pessoa que vive tomando remédio, vive reclamando, ai, tô com dor na cacunda, ai, eu tô com dor aqui, ai, meu joelho também, eu tô com bico de papagaio, esporão e... Sabe? Sabe aquela... E o detalhe é o seguinte, que a pessoa chega no trabalho, chega na empresa, ai, nossa, eu não tô bem, outro, nossa, eu também não dormi nada bem, tô com a cabeça hoje, nossa, eu tô com uma virose, sabe, eu tô... É uma competição de quem tem a maior desgraça, é um negócio assim que parece que... Agora, e se atrai, você atrai isso, esse padrão de pensamento. Agora olha pra pessoa bem-humorada, dificilmente você vai ver ela doente, e se ela estiver doente, ela vai falar assim, não, tá de boa, eu tô com uma dorzinha aqui, mas daqui a pouco passa também. Ela já tá pensando na solução. É um padrão de pensamento positivo que ela está focada na solução, não no problema. E naturalmente ela atrai pessoas que vibram igual a ela. Experimenta você chegar de mau humor na tua empresa segunda-feira, ou amanhã para você ver. O que você vai agregar de gente ali falando mal também da situação. Esse é um padrão de pensamento que une pessoas. Nosso padrão une pessoas. Vocês só estão aqui nessa convenção, por quê? Porque vocês acreditam de alguma forma numa sindicalização. Vocês acreditam que uma luta pelos direitos e uma série de coisas aí, uma ideologia, trouxe você até aqui. O cara que é contra um sindicato, por exemplo, não está aqui dentro. Por quê? Porque o padrão de pensamento dele é outro. Eu não estou dizendo que ele está certo ou você está errado, não estou julgando quem está certo. Mas a questão é que os padrões de pensamento, as repetições, nos levam a determinados lugares. Nos agregam a determinadas pessoas. Então cuidado. Se a coisa não está bacana aí na tua vida, se o resultado não está legal, não é pura e simplesmente a vida ou o resultado. É você que de alguma forma inconsciente está atraindo isso para você. Como é que eu quebro isso? Repito, estando presente aqui, agora. Onde é que está meu foco? E o foco muitas vezes é inconsciente, eu foco sem perceber. Eu começo a me direcionar para lugares que eu não quero sem perceber. Eu começo a declarar que o bife está duro, a salada está salgada, que a rodovia não vai abrir, enfim, eu não percebo isso. Eu falei para você da nossa mente, ela é dividida em duas formas, a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente está ligada à nossa razão, a mente inconsciente ligada à emoção. O lado esquerdo do nosso cérebro, que é o lado consciente, ele julga, ele critica, ele diz, está certo, está errado, gosto, não gosto, eu vou, eu não vou. O lado direito, que é o inconsciente ligado à emoção, que é o lado do amor, da dor, do prazer, das emoções, dos meus medos, das minhas verdades, ele não julga, ele não julga. É a mente de uma criança. Disse para você mais cedo aqui da questão da pizza, da questão da picanha, e você começou a imaginar isso e automaticamente você começou a salivar, a criar a barriga roncando. Por quê? Porque não tem julgamento. A informação que você manda para a mente inconsciente, ela aceita.
É igual eu falar para você, pensa aí numa maçã, entra na sua mente inconsciente essa informação, onde estão seus pensamentos. Quando eu falo pense em algo, o pensamento te leva ao inconsciente, e o inconsciente não julga. Então leve essa informação para você, o seu inconsciente, ele não julga. Então o que você diz para você que você não consegue, que você não sabe fazer, você está reafirmando para você um padrão de pensamento que te limita a acreditar e fazer alguma coisa. E eu não li isso num livro, achei legal, isso é ciência, isso é neurociência. Se você for estudar neurociência, você vai ver exatamente o que eu estou te falando. Ou com outras palavras, eu tento traduzir o que a gente vê em termos mais técnicos. É assim que é formado o caráter, a personalidade, também é assim, né? Não só por isso. E as decisões, as ações do ser humano. A crença nos cega, a crença nos faz não enxergar as situações de vida, das coisas, das decisões, das vontades. Todo mundo vê muitas vezes. Às vezes você olha assim e fala, cara, que bobeira, velho. Você é um cara, você é um cara comunicativo pra caramba, você é um cara que se expressa bem, você é um cara bom. Você poderia ser um excelente palestrante, ou então você poderia ser um orador do nosso sindicato, ou um diretor, mas cara, não, eu não consigo, não nasci pra isso, não nasci pra político, não nasci pra essas coisas, não. Cara, como não? Você tem uma influência muito grande, as pessoas te olham, te respeitam, te querem bem. Não, mas eu não sou bom pra isso, não. Por quê? Porque a minha crença me limita a enxergar as possibilidades. E muitos anos da minha vida eu passei por isso. Eu, pra você ter uma ideia, até meus 16 anos, sabe aquelas lembrancinhas que o pai e a mãe ganham? O aluno está na segunda série, terceira série, é um chaveirinho que você leva R$1 para a escola, compra um chaveirinho com a fotinha da mãe, compra um negocinho, custa R$1, R$2. A minha mãe e meu pai nunca ganharam isso de mim, porque eu morria de vergonha de pedir R$1 para meu pai, para minha mãe, para comprar um negocinho desse na escola. Por quê? Porque eu tinha muita vergonha. Eu chegava numa festa que você me convidava, eu sentava lá no fundo, atrás do pilar, para ninguém me ver. Porque eu não queria cumprimentar ninguém, eu não dava benção para tio, para tia, para avô, eu morria de vergonha. Poxa, peraí, mas você virou um comunicador desse nível hoje e tinha vergonha desse tanto? Sim. Até o dia que eu me percebi, fui buscar auxílio, ajuda e falei, peraí, se eu quero ser um jornalista, eu não posso me esconder atrás de qualquer coisa. Eu tenho que mudar isso. E eu comecei a perceber que eu tinha todas essas habilidades que hoje eu executo, mas eu não enxergava ela. As pessoas falavam, não, mas você é super comunicativa. Não sou não, tá doido, eu não sei falar, não. Não, você é assim, para que eu fico com vergonha. Eu não enxergava isso. Por quê? Porque eu simplesmente repetia um padrão de pensamento. Até o dia que eu falei, peraí, eu sou realmente. E a coisa começou a mudar. E eu comecei a ver bolinhas onde realmente elas existiam. Você quer ver uma coisa? Preciso de mais um voluntário aqui na frente agora comigo, para me ajudar. Para você ver na manifestação prática como é que funciona isso. Vai ter que ser o gordo. Meia hora que você está querendo ir, fica... Pegou bem a... Pegou a hora braba, hein? Como é que é o nome? Márcio. Agora sim, a senha do cartão. Não. A senha do cartão? Não, bolinha, mentira. bolinha. 5 bolinhas. Asterisco, né? Não, é bolinha. Tá mais moderninha agora. Ah, tá bolinha agora? Ah, mas eu não vou usar seu cartão mesmo. Não é porque não tem saldo não, é porque eu não tô querendo usar agora. Também não tem saldo. Marcos? Márcio. Seguinte. Primeira coisa, não vai dar pra mostrar pra todo mundo, mas se você dá uma olhada aqui no baralho, né? É um baralho com todos os naipes, todas as cartas, correto? Correto. Você vai... Vou virar ele aqui pra você ver do outro lado também, pra não falar que tem maracutaia. Então diz para as pessoas aí que tá correto o que você tá vendo. Tá correto. Tá correto. Pra quem joga, tá correto. É que não dá pra... Eu não sei se você consegue ver aí do fundo. A culpa não é minha. Pronto? Não tira o olho. Isso, ó, vou continuar mostrando. Se eu tirar, vou ter problema. Se você tirar o olho, né? Cadê o baralho? Não. Seguinte, eu vou passar novamente as cartas assim. Você vai pegar o seu dedo, seu dedinho, enfiar no meio do baralho. No baralho. Não corta não, né? O quê? Não corta não, né? O baralho? O dedo. Não, acho que não. Não, essa mancha de sangue aqui não foi o dedo, o cara... Não. Tá? Quando você quiser, então, eu vou fazer esse movimento, você vai, colocou. Aí vamos supor, você colocou o dedo aqui. Tá, parou. Aí você vai puxar a carta que você colocou o dedo, não mostra pra mim e nem pro pessoal. É tua, ok? Você guarda. Nem vou precisar devolver. Não, é negativo, devolve, pô. Vai falhar o baralho depois. Essa aqui, puxa, fica de costas pra ninguém ver. Pronto. Olha pra carta. Decorou? Põe ela lá em cima então pra ninguém ver. O que eu vou precisar que você faça agora, Márcio? Isso aqui é pra você ver como que nossa crença, ó, às vezes a gente não enxerga essas nossas limitações. Eu vou precisar que você passe essa carta pra galera. Qual é a carta, o número dela, o naipe dela, ou a figura que ela representa, a cor dela, exatamente a carta que você pegou, presta atenção, sem falar, sem fazer gestos ou mímicas, sem mostrar a carta e sem desenhar. Transmissão de pensamento. Boa, garoto! Esse menino é inteligente demais.
Como que faz isso? Agora você se vira. Você que deu a ideia. Você que deu a ideia, ué. Eu preciso que você vem cá mais no centro aqui, assim, ó, pra todo mundo te ver. Você vai fazendo assim, ó. Olhando para as pessoas, tá? Sem mexer a boca, sem falar nada. Transmissão de pensamento para todo mundo. Passa essa carta para eles. Você não vai precisar do microfone, porque pensamento não fala no microfone. Meu pensamento precisa de ondas. Ah, de ondas? Então vamos pôr aqui, ó, vai. Assim você transmite mais fácil. Concentra aí, filho. Nossa, uma carta tão ruim assim? Tá difícil. Tá difícil, é muito difícil. Pera aí, eu vou dar um auxílio pra você então, segura aqui. Deixa eu ver se aqui eu tenho alguma coisa que eu posso te ajudar aqui, se eu trouxe. Ai, ai, vamos lá. Ó. Você não entende pensamento, vai bater. A gente precisa de pôr uma bateria nesse negócio aí. Eu vou te ajudar. Você vai pegar aqui, ó, do polo negativo pro positivo, tá? Você vai colocar bem no centro da sua testa, assim, mas tem que ser bem no centro. E aqui vai ajudar a disparar o sinal Bluetooth. O brucutu? O Bluetooth, certo? Mas tem que ser bem no centro da testa. E segura assim, ó, pra não aparecer a marca que é Panasonic, pra não fazer merchan. Eu não sou matemático pra dividir o meio. Eu vou pelo nariz. Não, mas o nariz não funciona. Eu vou meiar. Ah, você vai fazer o meio pelo nariz. Ok. Deixa eu ver. Não, tira a mão assim pro lado. Isso. Um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Não, foi muito. Volta. Opa, pera aí. Vou dar uma força pra você aqui. Eu vou te ajudar aqui, ó, pra você ver mais fácil. Qual é? Ver de perfil aqui, assim. Assim, ó, de perfil. Você tem que levantar, mais? Eu não consigo ver assim. Assim? Aí, assim. Consegue ver? Fica com a cabeça reta que eu vou mostrar desse lado pra você ver o perfil aqui agora. E aí você vai passar qual é a carta pras pessoas, tá? Consegue ver? Tá bem no centro? Agora ficou legal. Tá no centro agora. Beleza. Vai lá então, passa as cartas. Agora vai olhando pra todo mundo e vai passando a carta pra eles. Eles vão tentar captar essa carta. Não, pera aí, agora ainda não. Eu tô pensando Beleza? pra ver se vai a prestação. Conseguiram agora mais fácil? Eu consegui passar. Passou? Então beleza, vamos ver se você passou realmente. Obrigado. Eita, joga esse aqui fora. Tá até... Eles não estão com bateria para receber. O polo tá invertido. Tá invertido, eles não estão com bateria para receber. Márcio, né? Isso. Então é o seguinte, Márcio. Você tem certeza que você passou. Mas não mentiu a carta não, é exatamente a que você pegou. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Você que tá me assistindo aí agora. Eu vou perguntando, tipo, a carta ela é figura ou é número? Eles vão falar pra mim o que que é. Ela é preta ou vermelha? Eles vão falar o que que é. E você... Ficou a marca da pilha aqui. E você... Tem um buraquinho da pilha escrito Pana. Deve ser de Panasonic. Mas tudo bem. Essa foi mesmo. E aí você só vai falando se eles estão certos ou estão errados. A gente vai ver se você conseguiu realmente transmitir o pensamento ou não pra eles. Tudo bem? Beleza. Bom, então vamos lá. O baralho tem duas cores, vermelho ou preto, né? Mentira, lá em Rondonópolis eu falei pro cara esse fim de semana. O cara falou, não, tem três. Vermelho, preto e o branco do fundo. Eu, ó, sentei na graxa. No seu caso tem azul também. Não, é o branco de onde segura a carta. Mas ok. Os números, os naipes, as figuras são duas, vermelha e preto. Correto? Responder só pra eles. Eu vou perguntar pra eles. E aí, se eles acertarem a transmissão que você fez, eles vão falar e você fala sim ou não, tá certo ou tá errado. A carta do Márcio que ele passou pra vocês é vermelha ou preta? Preta. Não, Adriano, você é do contra, você não conta. Faltou pilha lá. Eu tô falando pra você que ela é que é pequenininha, não chegou no nível dela, assim. Passou reto. Mas vem cá, acertaram? Acertaram. Mas aí também é 50%, é meio... Qualidade. Transmissão de pensação. Transimento de pensação. Pode ser também. Bom, então nós estamos falando de uma carta preta, né? Tá. A carta dele, vamos ver, é uma... Mas tem que saber se é uma figura ou um número, né? Pra saber se é ímpar. Vai que é uma figura, aí não tem como, né? Então uma figura é um número? Certo. Número. Tô ficando com medo de ser. É um número preto. Agora sim a gente pode perguntar, é par ou ímpar? Ímpar. Eu sou mais bom ainda. Gordinho arretado, sou. Ímpar. É um número preto. É um número preto e ímpar. Maior ou menor que 7? Menor. Eu sou melhor ainda que você. Como é que você fez isso? Segredo. Se eu não conto o seu, eu não conto o meu. Preto, ímpar, menor que 7, número. Então, só posso me perguntar que número que é essa carta. Que número que é a carta dele? 5. Nossa, minha
Espera que nós vamos chegar no pau daqui a pouco. É o 5 de paus? Necessidade, meu Deus do céu. Sente no lado. Bom, qual é o naipe da carta dele? Sim. Mostra a tua carta pra mim, fazendo favor. 5 de paus. 4 mulheres em casa, eu sou fera pra transmitir as Faz o seguinte. Coloca essa carta aqui em cima, ó, no meio do baralho. Qualquer lugar. Ok? Aperta aqui em cima pra mim assim, ó. Primeiro faz assim. Não, peraí, fazer carinha fica meio Faz carinha aqui. Tadinha. Aperta. Isso. Olha o que acontece, ó. A sua carta sobe. E você viu que o baralho tá todo misturado. Vou fazer o seguinte. É porque você não viu uma... Vou mostrar pro pessoal que tá aqui perto. Segura a carta. Vou tentar passar aqui pra você ver rapidinho que o baralho ele é bem colorido, ó. Certo? Vou voltar do outro lado daqui a pouco. Bom, vamos mais rápido aí, senão a gente vai ficar até amanhã mostrando o baralho. Ele tá bom, eu que consegui, gente. Ô, Marcos, Márcio, cadê a sua carta? Tá aqui ainda. Ela estava aqui em cima. Coloca ela aqui embaixo para mim. Quando você coloca 5 de paus, tá aqui embaixo, certo? Olha o que acontece. É que você tem que prestar atenção, porque às vezes a crença nos cega, todo mundo enxerga e nós não. Porque você viu que o baralho, ele é todo colorido, né? Certo? Olha lá. O que aconteceu aqui? Todo 5 de paus. Obrigado, Márcio. Sabe o que acontece, Márcio? Todo mundo enxerga, menos a gente, a nossa crença. Deixa eu só dar uma ajeitada no meu cabelo, porque quando eu faço esse tipo de número aqui, meu cabelo desmancha um pouquinho. Pronto. Tá bom agora, né, Jefferson? Legal. Obrigado. Opa, você não tirou? Aí talvez você esteja se perguntando, mas como é que ele escolheu bem aquela que estava ali atrás? Aí é cagada. Vamos lá. A crença nos cega e nos faz reféns da nossa própria verdade. Às vezes a gente nos limita de enxergar. Às vezes nós acreditamos tanto em algo que nós sempre acreditamos que nós não percebemos que existem outras possibilidades. Todo mundo vê isso na gente, menos eu mesmo. Menos eu consigo enxergar aquilo que eu posso fazer. Por isso que nós nos tornamos reféns da nossa própria verdade. Por isso, queridos, lembre-se, o teu cérebro não diferencia o que é real do imaginário. Para tua mente inconsciente, isso tudo é uma coisa só. E nada e ninguém nesse mundo, para mim, deixou um exemplo mais positivo disso, de que a imaginação é possível ter forma, do que esse cara aqui, ó, Walt Disney. O Walt Disney é o cara que leva o nome do parque. Walt Disney, o nome do parque leva o nome dele. Quando ele morreu, houve uma coletiva de imprensa e a viúva dele estava na coletiva respondendo aos jornalistas, e uma das jornalistas olhou para a viúva e falou assim: a senhora não sente de ele ter morrido sem conseguir ver esse parque todo pronto? Ela parou, olhou para a jornalista e falou: não, minha filha, você se engana. Ele foi o primeiro a enxergar tudo isso aqui pronto na cabeça dele. Beto Carreiro, Walt Disney, Silvio Santos, são nomes de pessoas que têm em comum um passado de não muita coisa, mas também tem em comum a crença de que é possível você mudar a tua vida a partir de pensamentos positivos. E aí, a gente se encaminha para o final agora. Eu trago primeiro um vídeo que me motiva, que move a minha vida, que é o vídeo de Walt Disney. Ele diz assim, ó: um dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações, e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superá-las. Naquele dia, descobri que eu não era o melhor, e que talvez eu nunca tivesse sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora me importa simplesmente saber melhor o que fazer.
aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo é poder chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser uma tênue luz no presente. Aprendi que de nada serve ser luz se não iluminar o caminho dos demais. Naquele dia, decidi trocar tantas coisas. Naquele dia, aprendi que os sonhos existem para tornar-se realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar. Simplesmente durmo para sonhar. Dizem que nós somos do tamanho dos nossos sonhos, né? Isso eu aprendi talvez quando eu era uma criança. Porque eu sempre fui muito sonhador. Eu sempre decidi alcançar muitas coisas na minha vida. E eu sempre me movi muito para que isso fosse possível. Sabe aquela criança inquieta que não se contenta simplesmente com aquela resposta porque sim? Talvez foi isso que me fez um adulto sonhador e aos 30 anos recém-completos agora, 2 semanas, eu ainda sonho com muitas coisas na minha vida. Talvez seja por isso que eu estou mudando agora o curso da minha vida, literalmente, com uma criança de 1 ano e meio em casa, para desejar ela, para mostrar para ela que é possível você ser do tamanho dos seus sonhos. Eu comecei a sonhar quando eu era uma criança com 8 anos, 7 anos, que eu percebi que naquele momento eu sabia transformar sonho em realidade. Sabe aquelas datas marcantes na nossa vida? O Natal de 96, 95, para mim foi uma dessas datas. Eu tinha uns primos que tinham uma capacidade, uma condição financeira um pouco melhor, e eles foram passar o Natal na Disney, nos Estados Unidos. E eu não podia ir, obviamente. E aí eu fiquei imaginando, né? Falei, poxa, como é que deve ser o Natal lá nos Estados Unidos, nessa época do ano, neve. Falei, como é que pode ser a neve, né? Fiquei pensando comigo. Sempre tive curiosidade de conhecer. E aí eu perguntei um belo dia, a gente estava almoçando na casa de uns parentes. Eu tinha um avô, que hoje não está mais vivo, ele estava sentado lá no sofá. E passava naquela temperatura máxima, que passa de domingo na Globo, um filme lá sobre uns bichinhos lá de neve. Falei, vô, como é que funciona esse negócio de neve, vô? Ele falou, olha, filho, a neve, são pedaços de, tipo papeizinhos assim, flocos que caem do céu e gelada. Falei, tipo gelo, vô? É, como se fosse gelo raspado, mas pra mim era muito longe de acreditar em gelo raspado caindo do céu. Pô, mas eu não tô entendendo. Aí ele falou assim, vai lá na cozinha, pega um guardanapo pra mim. E aí eu fui, peguei um guardanapo de papel, como esse aqui, por exemplo, e levei lá pro meu avô. Ele falou, senta aqui, meu filho. E ele começou a dobrar o guardanapo de papel de forma aleatória. Dobrar. Fiz umas 4 ou 5 dobraduras mais ou menos assim. E ele começou a picotar esse guardanapo. Ele começou a fazer pequenos cortes, assim, pequenas bolinhas. E foi cortando. E foi me dizendo que a neve era muito parecida com isso. Eu estava olhando torto, meio torto pro meu avô. Falei, mas como assim a neve é parecida com isso? De papel? Então como é que pode ser gelo? Gelo não é de papel? Fiquei pensando, e ele cortava, mas eu ficava olhando atento nas mãos dele, porque eu queria saber o que ia acontecer. Aí ele me mostrou aquele papel, todo picotadinho. Ele falou, olha meu filho, tá vendo? É como se fossem as nuvens isso aqui. E de dentro das nuvens brotam os floquinhos de neve. Eu olhei para ele e falei, vô, mas o senhor nem falou que neve é gelo? E gelo tem água. Não dá para fazer só com papel, vô. Eu tinha 7 para 8 anos, menos que isso talvez. Ele falou, faz sentido. E você está começando a aprender e entender como é você acreditar numa coisa que você não enxerga. Precisa de água. Eu falei, então peraí, vô. Aí eu corri lá dentro de casa, lá dentro da cozinha mais uma vez. Peguei um copo d'água. E ele jogou aquele papel dentro daquele copo d'água. Ele colocou tudo lá dentro, mexeu um pouquinho, pegou novamente aquele papel molhado, escorrendo água, falou, pronto, meu filho, agora sim a neve está completa, ou ela está muito perto de se completar, porque a neve é feita de água. Falei, vô, mas assim, o senhor falou para mim que ela flutua, que ela voa, isso aqui ela não voa nem flutua. Ele falou, não, se você acreditar pura e simplesmente naquelas verdades que lhe dizem. Porque
porque é preciso você enxergar além do que seus olhos veem. É preciso você focar naquilo que você quer e entender que jamais vai ser o suficiente, que sempre terão novos elementos que podem agregar isso. O que precisa, meu filho, além da neve, além da água, além do floco, para que a neve pode ser neve? Eu falei, preciso de vento, né, vô, para ela voar. Ele falou, perfeito. E aí talvez tenha sido nesse momento que eu entendi que, com um pouco de imaginação, um pouco de água, um guardanapo de papel, era possível eu ver e ter acesso pela primeira vez na minha vida à neve. E isso poderia ser muito maior do que eu imagino que pode ser, do tamanho da minha imaginação e da minha criatividade. Você é do tamanho dos seus sonhos. Você pode ser muito maior do que disseram que você é. E eu não vim aqui à toa, porque eu acredito nisso. E eu acredito em você. Beijo no seu coração. Se você pode sonhar, você pode fazer. Walt Disney. Gratidão imensa.